Eu saúdo a todos com a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de meditar por alguns instantes na Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19. Assim nos diz o texto. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Amém? Nós vivemos em um tempo que há uma grande distância entre o dizer e o fazer, entre pregar e dar exemplo, pregar e praticar. Tiago ele fala que devemos estar prontos para ouvir e tardios para nos irar. A Bíblia ela dá mais valor a quem sabe ouvir que a quem sabe falar. Ela manda o filho ouvir a instrução do pai, ouvir as palavras do sábio, e diz que melhor é a repreensão dos sábios do que a canção de tolos. É comum nós vermos pessoas tendo tempo para ouvir falar de muitas coisas, como, por exemplo, política, esporte, novelas, filmes. Porém, observamos que tais pessoas não têm a mesma disposição para ouvir a palavra de Deus. E Jesus disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. É importante também saber que a palavra de Deus, ela é muito importante na nossa vida. João mesmo, lá em João nós encontramos que ouvir não é escutar apenas, mas ouvir tem relação com a atenção, com a obediência e com a prática. Quem assim o faz é considerado prudente. O ditado popular ele afirma que quem fala muito erra, ou seja, quem muito fala, muito erra. E a Bíblia assevera solenemente: o homem de entendimento, ele cala-se. Até mesmo o tolo, ele quando se cala, ele será reputado por sábio, é o que diz os provérbios. Existem muitas pessoas angustiadas porque falam demais. E a Bíblia afirma isso: o que guarda sua boca e sua língua, guarda a sua alma da angústia. Muitos pais, no momento de desequilíbrio emocional, falam sem pensar e liberam palavras de maldição sobre os próprios filhos. Muitos casamentos estão sendo dissolvidos por conta de palavras imprudentes, palavras frívolas. Deus ele escolheu eu e você para que de nossa boca saia só palavras que venham abençoar outras pessoas. Palavras são como sementes. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. É assim que Paulo fala na Epístola de Efésios. O verso 21 também, Tiago aquele fala: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui, imundícias é sinônimo de pecado, de impureza, de pensamentos maus, adultérios e iniquidades. Nós devemos evitar as portas por onde essas imundícias, essas coisas entram em nossa vida. Aquilo que incita o nosso olhar, os nossos pensamentos ao pecado, até mesmo as más companhias e literaturas não construtivas. E precisamos atentar,
para receber a palavra com mansidão, ainda que seja uma exortação que não queiramos ouvir. O salmista Davi, ele nos orienta a guardar a palavra no coração, para não pecar. Quando a palavra de Deus tem espaço prioritário em nossas vidas, o pecado ele se torna mais distante, mais fácil até mesmo de ser combatido, porque nós estamos alimentados por Deus, supridos pela sua palavra. Portanto, em todas as situações que passamos ou venhamos a passar, precisamos ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus. Não abra mão disso, pois os céus e a terra passarão, porém a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Esta é a prática da palavra na vida pessoal. E essa prática da palavra em nossa vida pessoal certamente modificará a nossa vida social e aqueles que estão ao nosso redor. Pense nisso. Deus abençoe a sua vida.